Gente, eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de Siddhartha, que é um livro genial que eu li, do grande autor Hermann Hesse, Nobel de Literatura, uma das minhas referências. E o Siddhartha, ele chamou muito a minha atenção pela seguinte questão: as voltas que a vida dá para nós chegarmos ao nosso destino, se é que existe um, para nós chegarmos a tudo aquilo em que somos predestinados. A vida dá muitas voltas, ela percorre muitos caminhos. A gente aprende muito isso lendo Siddhartha. Porque o próprio Siddhartha, quando ele sai da casa dos pais para viver isolado na mata, junto com outros brahmanes, ele deixa todo o conforto e vai viver de modo precário para desenvolver toda aquela religiosidade que é própria dos orientais. Em algum momento, ele para pensar e ele começa a se questionar. Ele fala, pera lá, tudo bem, né? Eu quero crescer, eu preciso me desenvolver, eu quero ser tô aqui para ser um bom religioso, mas o que eu tô acrescentando? O que eu tô produzindo? O que eu tô fazendo de bom realmente para o mundo e para aqueles que estão ao meu redor? Nada. Eu tô vivendo para mim, tô voltado para mim unicamente no intuito bem egóico de me tornar grande. Mas será que é assim? É por esse caminho que eu vou conseguir ser grande? Então, o que o Siddhartha faz? Ele abandona aquela vida precária na mata, ele chega a uma cidade, ali ele aprende o ofício do jogo, ele começa a jogar, ele começa a trabalhar, ele ganha muito dinheiro a ponto de fazer fortuna, ele conquista alguns comércios, ele se envolve com a dona de um prostíbulo da cidade, se apaixona perdidamente, tem um filho com ela. E depois de muito tempo e de aprender a beber exageradamente, a comer exageradamente, a viver exageradamente, que era tudo que ele não podia fazer enquanto Brahmani na mata, ele para novamente e fala, pera lá, eu experimentei a vida, eu cresci, eu produzi, eu sei como é. Agora tá na hora de eu parar de novo e repensar. É essa a vida que eu quero realmente? Vivi. Vivi tudo o que eu tinha que viver. Aprendi tudo o que eu tinha para aprender. Cresci com essa vida, porque eu não posso viver de negação. Eu precisava dessa vida para descobrir quem eu realmente sou. Eu não posso viver de uma forma só. Eu preciso aprender a olhar para tudo aquilo que eu nego. Porque se eu pego uma parte da vida, que é um todo, e eu nego, eu vivo meio universo. E tem um universo infinito para se viver. Então agora que eu descobri o lado que eu negava, que eu aprendi, é momento de parar de novo e refletir. Eu quero continuar vivendo essa vida, eu já provei. Eu já sei como é. Mas a minha essência, a minha alma não pertence a essa vida. Eu vou retornar para a mata. E quando ele adentra a mata, no caminho ele encontra um balseiro que atravessava as pessoas de uma cidade para outra através do rio. E ele desenvolve uma conversa muito boa com esse balseiro. E ele passa a viver com o balseiro no meio da mata. Uma vida muito simples, não tão precária como a que ele vivia enquanto Brahmani, para se desenvolver espiritualmente, mas é uma vida muito simples, numa cabaninha muito modesta, mas de uma riqueza de sabedoria,
e de conhecimento que vinha daquele balseiro. E o balseiro, curiosamente, ensina Siddhartha a ouvir o rio. Ouça a voz do rio. Ouça o que o rio tem para dizer para você. Presta atenção à natureza que está ao teu redor. Aprenda com a natureza. É a maior lição que nós podemos ter, é aprender com a natureza. E Siddhartha vai desenvolvendo esse sentido. E ele aprende realmente a ouvir a voz do rio. Quando o rio está mais tranquilo, quando ele está com volume um pouco mais baixo, quando ele está com volume maior de água, quando ele está mais bravio, quando junta o som do rio com o vento, as ondas que o vento forma no rio, a natureza ao seu redor, tudo Siddhartha aprendeu a ouvir e observar. E daí foi surgindo não só o autoconhecimento de Siddhartha, como a iluminação dele, o crescimento dele enquanto ser humano. Ele entendeu que ele não precisava necessariamente viver uma vida precária para se iluminar, também não precisava viver uma vida desregrada, mas que ambas as coisas eram necessárias para trazer para ele a sabedoria que ele precisava, depois de ter vivido todas essas coisas, para vir a se tornar Siddhartha Gautama, que nada mais é que Buda. Gente, olha que história incrível. É um livro que tem muitas lições para nos ensinar, mas muitas. Eu estou falando aqui só o básico para vocês, só aquilo que realmente tem um peso fundamental na história. Mas entenda que as lições ali, tanto espirituais, quanto no âmbito da filosofia, da psicologia, são absolutamente incríveis. É um livro maravilhoso, é aquele livro para você ler e reler, é aquela leitura anual obrigatória. Eu tenho alguns livros que todo ano eu leio, porque são leituras obrigatórias. E eu vou estar sempre aqui falando com vocês a respeito de um deles. Mas o Siddhartha, que obra! Que grandeza de Hermann Hesse! Quanta sensibilidade no autor, quanta sabedoria, mais do que conhecimento. E conhecimento a gente adquire, né? A gente lê um livro aqui, um outro livro ali, a gente vai aprendendo as coisas. Tem muita gente que tem o conhecimento, mas não tem sabedoria para utilizar. Conhecimento e sabedoria são coisas distintas. E Hesse, ele tinha as duas coisas, o conhecimento e a sabedoria. Então, recomendo muito a leitura das obras de Hermann Hesse. Um pouco mais para frente, nós vamos falar sobre Demian, que também é do Hermann Hesse, que nos traz lições importantes, né, para o nosso dia a dia. Sensacional. Gente, é o tipo de leitura que vale a pena a gente conferir, mas para você ler com aqueles olhos atentos, para dar vida à história, ao personagem. É aquela leitura como se fosse uma leitura 3D, para você entrar ali, interagir e viver cada momento. Você consegue viver cada sensação, você ouve o som do rio, o ruído do vento, o farfalhar da folha das árvores. É sensacional, é muito bom. E as lições que nós tiramos dali, sem precedentes. Para quem tiver interessado, Siddhartha, Hermann Hesse. Gente, boa viagem. Beijo.